Bom dia, pessoal, tudo bom? Depois de ver a aula de semelhanças de triângulos e teorema de Tales, o próximo passo natural é estudar o Teorema de Pitágoras, que acontece também em decorrência desses últimos dois. Esse é um dos teoremas mais famosos da matemática, se não for o mais famoso. Acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né? E também é um teorema que tem um recorde de número de demonstrações logicamente diferentes. A gente tem registrado mais de 300 demonstrações distintas desse teorema. A gente vai estudar ao longo desse ano duas delas, mais como exercício. Uma delas a gente vai ver nessa aula com base na semelhança de triângulos. Então, antes de falar do Teorema de Pitágoras, a gente precisa de algumas definições e observações importantes. Primeiro, o que é um triângulo retângulo? O Teorema de Pitágoras fala somente de triângulos retângulos, mas a gente precisa saber o que é esse objeto. Então, eu vou dar a definição do que é um triângulo retângulo. Então, um triângulo é denominado retângulo quando um de seus ângulos internos tiver a medida de 90 graus. Quer dizer, ele tem um ângulo interno reto. Nesse caso, a gente dá nomes especiais aos lados desse triângulo. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E a hipotenusa é sempre o lado que fica oposta ao ângulo reto. Então, eu até coloquei essa setinha verde aqui. Ó. Aquele lado que o ângulo de 90 graus enxerga, se você tivesse sentado aqui nesse canto, né, você ia enxergar a hipotenusa. É o lado que fica oposto ao ângulo reto. Sempre, tá, pessoal? E uma outra observação é o que eu coloquei como axioma, ele decorre diretamente do chamado axioma das paralelas, que eu vou dar uma linha bônus falando um pouquinho do que é o axioma das paralelas. Mas esse que eu coloquei como axioma, que é equivalente a esse das paralelas, diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus. E aqui ilustra um pouquinho de como é que a gente faz para usar o axioma das paralelas para demonstrar esse aí, eles são equivalentes, tá? E uma observação que a gente vai usar muito para encurtar um pouco da fala quando a gente estiver resolvendo os exercícios, é uma nomenclatura especial. A gente diz que quando a medida de dois ângulos você soma e o resultado dá 90, que esses ângulos são complementares. Então, por exemplo, quem é o complementar de um ângulo de 45 graus? É o de 45 graus também, porque quando você soma dá 90. Complementar de 30 é o 60, porque quando você soma 30 com 60 dá 90. Complementar de 10, 80, porque quando você soma esses dois números dá 90 e assim por diante. Então, uma coisa que você já pode reparar é que se você tem um triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Em qualquer triângulo isso vale, né? Então significa que para os outros dois ângulos que não são retos, eles têm que somar 90 graus juntos, né? Por esse motivo, em um triângulo retângulo, os dois ângulos que não são retos sempre são complementares. E com uma observação, a gente tem outros dois nomes, curiosidade mais, outros dois nomes de ângulos especiais, quando a soma de dois ângulos dá 180, eles são chamados de suplementares, e se a soma der 360, eles são chamados de replementares. São três nomes diferentes. Complementares soma 90, suplementares soma 180, replementares soma 360. Então, dito isso, vamos passar para o Teorema de Pitágoras. Aqui eu coloquei até um exemplozinho do que vocês normalmente veem como o que a gente chama de terno pitagórico. A gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: ele fala que se um triângulo ABC é retângulo em A, significa que o ângulo de 90 graus está nesse ponto A aqui, então a igualdade a seguir é válida. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que eu acabei de falar em prosa é escrito em matemática assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E você toma como ABC como referência a figura, tá? Nas letras minúsculas para indicar as medidas dos lados. E eu coloquei aqui entre parênteses o vale a volta. O volta significa que se você tiver um triângulo que você a priori não sabe que é retângulo, imagina que seja assim, né? Você faz essa conta aqui e você checa que a igualdade é válida, então você consegue concluir que esse triângulo é retângulo. Vale a volta é a partir da equação você conclui que ele é retângulo. Beleza? E agora a gente vai passar para uma demonstração desse fato. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu já deixei aqui as contas todas feitas, mas eu vou explicar passo a passo o que eu fiz. Eu peguei o triângulo ABC aqui, tudo que está em preto, tá? É o que você já tinha de informação. E esse é o triângulo mais geral possível, né? Que ainda é retângulo. E o que eu fiz é o seguinte, eu tracei essa altura aqui, ó, vermelho. A altura chega sempre na reta suposta do lado com ângulo de 90 graus. Então o que eu acabei de fazer foi,
Separei esse triângulo retângulo grandão, que é uma cópia desse que está aqui em cima, em dois triângulos retângulos menores, tá vendo? Esse triângulo aqui da esquerda, esse triângulo aqui da direita. E o que eu vou fazer vai ser uma semelhança. Lembra que eu falei que ângulos, um triângulo retângulo, os ângulos não retos sempre são complementares? Então, olha só. Se você olha para o triângulo grande, você pode marcar aqui, olha, esse ângulo verde com dois traços e esse ângulo vermelho. Você sabe que verde com vermelho dá 90, quer dizer, eles são complementares, né? Um é complementar do outro. O que significa que, nesse triângulo da esquerda, ele é retângulo, e um dos ângulos é esse ângulo verde. Significa que o outro tem que ser o complementar do verde, só pode ser o vermelho. E a mesma coisa acontece aqui do lado direito. Olha só, você tem um triângulo retângulo, um dos ângulos internos é o vermelho. Então, o complementar dele tem que estar aqui, o verde, que é o complementar do vermelho. Então, eu acabei de encontrar três triângulos retângulos que têm os mesmos ângulos internos. E agora a gente vai aplicar a semelhança. Então, a primeira semelhança que eu escrevi aqui, essa primeira linha, essa equaçãozinha aqui do lado esquerdo, vai falar o seguinte, olha só. Olha para o triângulo da esquerda aqui, ó. Quem está oposto ao ângulo vermelho? É o M. Agora olha para o triângulo grande, o maior de todos. Quem está oposto ao ângulo vermelho? É o B. Então o M está para B, oposto a vermelho para oposto a vermelho, assim como. Agora eu vou olhar para oposto ao reto B, no pequeno, e oposto ao reto no grandão, que é o A, é esse cara todo aqui de baixo. Então, assim como o B está para A. Então, comparei, ó, oposto ao vermelho no pequeno com oposto ao vermelho no grande, com oposto ao reto no pequeno, oposto ao reto no grande. Mexendo nessa equação aqui, né, passa para um lado, passa para o outro, você obtém essa equação da direita. Beleza. Vou usar uma segunda semelhança. Agora, olha só, N está para C, assim como C está para A. Que semelhança é essa que eu acabei de fazer? Olha só, oposto ao verde N está para o oposto ao verde C, assim como oposto, aqui o C, oposto ao reto C, está para o oposto ao reto A. Está aqui, então N está para C, assim como C está para A. E eu bolei mais uma outra expressão. O que eu vou fazer com essas duas equações é somar, termo a termo. Então, olha só, do lado esquerdo, B ao quadrado mais C ao quadrado fica aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado. Do lado direito fica AM mais AN, tá aqui, ó, AM mais AN. O que eu faço nessa linha para essa, ó, é colocar esse A, que é um fator comum, em evidência. Então é como se eu desfizesse o chuveirinho, né? Eu extraí o A, que está multiplicando desses dois caras, como se eu tivesse feito um pré-chuveirinho aí, né? E aí sobra dentro do parênteses o M mais N. Mas olha só, M mais N não é a soma desse cara aqui, ó, do triângulo da esquerda, com esse outro lado, esse outro cateto do triângulo da direita. Mas olha só, M mais N tem que dar o A de volta. Então esse M mais N é a mesma coisa que A. Finalmente a gente obteve que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. É a mesma coisa dessa expressão, né, gente? Não interessa de que lado você coloca a igualdade, né? Então a gente acabou de demonstrar o teorema de Pitágoras. A volta é muito similar, tá, pessoal? Basta você deletar esse ângulo de 90 aqui de cima e você escreve um H aqui para a altura, tá? E você faz Pitágoras nos triângulos que você já conhece, que são retângulos, para concluir que, esse triângulo aqui também é retângulo, com via semelhança, tá? Então, a seguir, eu vou fazer alguns exercícios rapidamente com vocês, só para fixar um pouco dessas ideias, como é que a gente usa essa equação, né? Então, imagina que nesse primeiro exercício aqui, a pessoa peça para determinar o valor de x nessa figura. Então, o que você vai fazer é, primeiro, detectar quem é a hipotenusa. Hipotenusa é o lado no triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. Então, está aqui, a hipotenusa desse camarada aqui é 5, né? Então, você sabe que 5 ao quadrado tem que dar 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Passando para a equação, fica ó, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado mais x ao quadrado. E agora é só mãos à obra. Passa para um lado, passa para o outro, né? Isola o x, você vai extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Só que aqui você vai ter uma raiz quadrada x ao quadrado, o módulo de x, né? E o módulo você se livra dele com sinal de mais ou menos. E aqui eu obtenho dois resultados. O x pode ser 4 ou menos 4. Por que eu coloquei um x vermelho grande em cima do valor menos 4? Porque eu sei que essa incógnita x ela representa uma medida, uma distância. E distâncias não podem ser negativas. Então, como menos 4 é um valor negativo, eu vou falar que esse valor não convém, então o resultado, o valor de x deve ser necessariamente o valor 4 positivo, né? Então aqui eu utilizei o teorema de Pitágoras, sabendo que o triângulo era retângulo,
para obter uma das medidas. Na letra B, tem um pouquinho mais de conta, mas a ideia é muito similar. Muito similar. Primeiro, identifique quem é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Oposto ao ângulo reto. É esse camarada aqui, ó, x mais 1. O valor dessa coisa toda é x mais 1. Pensa que fosse um número só, um pacotinho, né? Então eu vou falar que essa coisa aqui é o quadrado, tá aqui, ó, x mais 1 ao quadrado. Tem que ser igual à soma dos quadrados desses outros dois, 5 e x. Então eu vou falar que é x mais 1 ao quadrado, tem que ter o parênteses, tá? X mais 1 é uma coisa só, pelo menos por enquanto. Tem que ser igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. E aqui eu vou utilizar uma coisa chamada produto notável, que vocês vão lembrar. Se você não lembrar, basta você fazer chuveirinho de x mais 1 vezes x mais 1, que é a mesma coisa que o número ao quadrado. E você vai checar que x mais 1 ao quadrado dá essa expressão do lado esquerdo. Felizmente, esse x ao quadrado simplifica com esse da direita, passa para um lado, passa para o outro, divide os dois lados por 2, você vai obter que x é 12, que significa que esse lado aqui de baixo é 12 e esse aqui de cima é 13, né? 12 mais 1. E mais um exercíciozinho aqui. Esse aqui é uma dica para vocês, para os exercícios que vão vir adiante. Olha só. No enunciado original, você não tem essas letras em vermelho aqui. Ele só pede qual é o valor de x. Mas olha só, quando o cara não dá essas medidas, você sente que você vai precisar delas, você dá um nome. Aí aqui eu dei o nome de A e de B para essas medidas aqui, ó. Essa hipotenusa do triângulo retângulo da esquerda, essa hipotenusa do triângulo retângulo do meio aqui, esse que eu estou passando o mouse em cima. Por que eu fiz isso? Porque olha só, nesse triângulo da esquerda você tem duas medidas. Se você usar Pitágoras, você consegue encontrar a terceira. Então foi o que eu fiz nesse primeiro quadrinho. Eu descobri o A, considerando que ele é a hipotenusa desse triângulo da esquerda, sabendo que os catetos são 4 e 6. Faz Pitágoras, acha o valor de A, que é 2 raiz de 13. Tá, para que eu vou usar isso? Agora eu sei o valor de A. Eu vou usar o valor de A com esse 3 aqui que foi fornecido para descobrir qual é o valor da hipotenusa B do triângulo retângulo do meio. Que é o que eu fiz nesse quadrinho da direita. Olha só, hipotenusa B ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado, o valor de Azinho é 2 raiz de 3, mais 3 ao quadrado, que é esse outro lado. Beleza, então achei o valor de B. E finalmente vamos achar o valor de x. Agora que eu achei o valor de B, eu faço a mesma coisa para o último triângulo retângulo. Mas lembra, o B é a hipotenusa do triângulo retângulo do meio. Quando você olha para esse triângulo retângulo da direita aqui, o B é um cateto, né? A hipotenusa do triângulo retângulo da direita é o x, que está oposto ao ângulo reto, olha só. Então eu vou falar que o x ao quadrado, que vai ter que ser igual a raiz de 61 ao quadrado, que é o valor de B, a raiz de 61, mais o quadrado de 2 raiz de 5. Foi essa a conta que eu fiz no último quadrado. E aí, finalmente, eu obtenho que o valor de x é 9. Então, a moral da história desse exercício aqui é: se você não tem um valor que você acredita que você vai precisar, dê um nome a ele. E inclui ele nas equações que você vai fazendo. Beleza, pessoal? Deixei aqui alguns exercícios suplementares para vocês fazerem. Esses também são exercícios do livro, tá? Esses 3 aqui. E eu deixei mais alguns exercícios de fixação para vocês fazerem do livro. Lembra que a gente está usando volumes diferentes numa mesma coleção. Nessa parte de Teorema de Pitágoras e na parte de Trigonometria, que é a próxima, a gente vai utilizar o volume 9, tá? E eu estou indicando as páginas para vocês aqui. Valeu, pessoal, e até mais.